A seguir, você irá acompanhar a minha conversa com a doutora Gilce Lerner, advogada com mais de 27 anos de experiência nas áreas civil, empresarial e trabalhista e especialista em compliance e LGPD. A Gilce atua como palestrante e consultora, auxiliando empresas a se adaptarem às complexas exigências legais, promovendo integridade e transparência. Nesse episódio, nós exploramos como que o compliance pode ser aplicado na prática cotidiana das empresas, abordando desde os desafios da nova NR1 e os riscos psicossociais no ambiente laboral, até a importância crucial da confiança e da honestidade para a sustentabilidade dos negócios. Nós falamos também sobre como um programa de compliance eficaz pode prevenir conflitos judiciais e fortalecer o clima organizacional. Agora, meus amigos e minhas amigas, com vocês, Gilce Lerner. Speaker do TEDx Erechim, onde ela falou sobre a importância da honestidade, se a honestidade compensa. Interessante essa fala, né, da honestidade, essa pergunta, né, se a honestidade compensa para alguém que trabalha tanto com compliance. Como é que a gente vê isso? E para quem é advogada. E para quem é advogada, isso aí. Seja muito bem-vinda, Gilce. Douglas, muito obrigada pelo convite. Erenils, muito obrigada pelo convite. Então, o que eu tenho a falar? Eu trouxe para o TEDx, né, como speaker, uma experiência profissional que eu tenho com compliance junto às empresas e também um propósito de vida que é mostrar que a conformidade com a legislação e também com os valores da empresa, missão, visão, né, e o regimento interno, toda aquela estrutura mais humanizada, mas regrada, né, da empresa, isso é muito gratificante de trabalhar. Uhum. O que eu fiz no TEDx? Transformar um compliance, que as pessoas têm dificuldade até de falar compliance, o que é compliance, tá? Transformar isso numa história do dia a dia, o compliance na vida real. Entendi. E aí, começando com a pergunta, honestidade compensa? Sim. E para depois colocar as pessoas ali, né, na plataforma, as vantagens e as desvantagens de ser honesto, a quantidade ou a proporção de desonestos e o estrago que eles fazem, embora a grande maioria seja honesto, puxando isso também dentro do compliance para que as empresas e mesmo a esfera pública tenha esse olhar para a conformidade legislativa, para cumprir com as suas obrigações. E é vantajoso. Aí quem está ouvindo vai pensar, eu não consigo. É vantajoso. E também com os padrões éticos que mantêm a empresa sustentável e mais segura. Né? A integridade do colaborador, a conduta dele. Legal, muito bacana isso, né? É interessante essa ênfase no é vantajoso, porque o contrário da honestidade da compliance é levar vantagem. Né? As pessoas pensam assim, eu vou levar vantagem, quero levar uma vantagem aqui. Mas às vezes as pessoas esquecem, né, que nós, como seres humanos, nós queremos fazer negócios com pessoas confiáveis. Exato. Então, se a pessoa levar vantagem, ela vai levar vantagem uma vez. Né? Não mais. E não mais. Né? A confiança é a base das relações. E até eu falo lá, não existe relacionamento pessoal sem confiança. Né? E a confiança é a base ali da honestidade. Não existe relacionamento entre colaborador com o seu gestor e com a empresa sem essa base da confiança. Não existe negócio possível sem a confiança. E a confiança é a base da honestidade. Então, partir para essa situação de levar vantagem, nesses termos do TEDx ali, eu queria justamente levar as pessoas a entender que elas têm participação no ciclo da desonestidade. Seja na órbita empresarial, seja na esfera pública, de seu relacionamento pessoal, ela tem participação. É uma via de mão dupla. Para que, ao final, a gente consiga dizer assim, não, eu estou no ciclo, mas parou em mim. Sim, sim. Mas parou em mim. Muito importante isso, porque, de uma certa forma, é aquela história. Se você está vendo alguma coisa errada acontecendo e você não faz nada, você está sendo conivente, né? Exato. Conivência e omissão. Né? Esse TEDx foi bem desafiador, porque a matéria é complexa, é um trabalho complexo, e eu tinha que transformar isso
numa história para as pessoas que estavam ali poderem entender e acompanhar e levar para a sua vida pessoal, né? Criar essa história de uma maneira impactante que realmente as pessoas entendam a relevância do tema, né? Entendo. E dentro do que tu estás falando agora, dessa questão do ser vantajoso, né? Também tem a questão da NR1, né? Que eu, como psicólogo, né, que trabalho com gestão de pessoas, às vezes a gente vê que as empresas acabam deixando a qualidade de vida do colaborador, né, em último plano, porque eu primeiro tenho que cuidar das vendas, depois eu tenho que cuidar, sei lá, do orçamento, e se sobrar tempo, né, eu vou lá e cuido do trabalhador. E eu fiquei pensando muito sobre isso e queria ver a tua opinião, que eu acredito que sim, nós vivemos num ecossistema de negócios que é difícil para o empresário, para o empreendedor como eu posso dizer assim, estar atento e estar em conformidade com todas as leis e demandas, mas ao mesmo tempo eu acredito que talvez essa mudança leve as empresas a descobrirem que investir na qualidade de vida do colaborador também, né, gera resultado financeiro. Resultado, produtividade, né? Menos absenteísmo, menos rotatividade, maior produtividade, um clima organizacional mais saudável, né? Mas falando então da nova NR1, a nova NR1 ela veio ali de agosto por portaria do Ministério do Trabalho, né? Agosto de 2024, e ela entra em vigor agora em maio, no dia 25. Então assim, ó, é rapidinho o negócio. Tem que ter conformidade, colocar ali no PGR, que trata dos outros riscos, que são os físicos, e a gente está tão acostumada, né? Bota o capacete, bota a luva, bota não sei o quê. Agora, os riscos a serem analisados são os riscos psicossociais. Aquelas situações ou aqueles eventos no ambiente laboral que trazem para o trabalhador uma doença psicológica. Algo a ser prevenido no ambiente laboral. E isso registrado no PGR. Né? Então, é a conformidade agora, tratando o trabalhador como um todo, não só no seu aspecto físico, mas no seu aspecto mental. Mas aí vem uma dificuldade muito grande. Por quê? Nós todos, e o colaborador, por certo, traz em si para o ambiente laboral a sua situação de casa, do casamento, não só do ambiente laboral, né? A sua cultura, a sua inteligência emocional. Sim. E aí o empresário agora já está se perguntando, meu Deus, como é que eu vou controlar fatores externos ao ambiente laboral e dar uma saúde mental para o meu trabalhador, sob pena de alguma multa ou alguma ação judicial? É essa distinção que tem que ser feita. E por isso tem que ter profissionais qualificados para fazer. Trata-se de adaptar, listar as vulnerabilidades do ambiente laboral que atinge a saúde mental do trabalhador. Né? E ali se faz compliance. Sim. Como é que você chega nisso? Para você saber se você tem dentro da tua empresa burnout, assédio moral, assédio sexual, assédio, né, bombando em relação à fiscalização ali. Estresse máximo que leva os trabalhadores a saírem da empresa ou apresentarem atestados médicos ou ficarem afastados por depressão. Enfim, toda essa situação assim, ela tem que ser mapeada, e aí eu acho que entra assim o psicólogo, também a medicina do trabalho, o engenheiro que vai estar fazendo o PGR, e a parte jurídica, para ver até onde vai, até onde não vai. Por exemplo, o assédio moral e sexual. A distinção entre uma coisa e outra, porque senão tudo é assédio. Tudo é assédio moral ou assédio sexual. E não é assim que a coisa funciona. Então, no compliance, e agora no compliance ou conformidade com a nova NR1, que vai estar em fiscalização a partir de 25 de maio agora, significa, em primeiro lugar, mapear os riscos, né? As etapas do compliance. Mapear os riscos, verificar as vulnerabilidades. Aí, o que eu vou fazer, Douglas?
Eu vou fazer questionário, eu vou fazer entrevista. Se eu já tenho um canal de denúncia, eu vou prestar atenção no que está ali dentro do meu procedimento para ver se tem assédio, né? E fazer uma análise, na verdade, um plano de ação, né, na próxima etapa, para mitigar essa situação de vulnerabilidade dos riscos psicossociais. Então, é complexo de novo. Sim. É conformidade. É estar em conformidade com aquilo que é minimamente Exigido e exigível. Né? E esse é o ponto que eu argumentava, né? Que num primeiro momento vai existir uma resistência natural, como todas as mudanças, mas penso eu que a partir do momento que as empresas levarem essas questões mais a sério, elas vão ver reduzir o absenteísmo, afastamentos por depressão, ansiedade, às vezes até o custo do plano de saúde, porque a pessoa usa mais o plano de saúde. Exato. Né? Então, essas coisas dão resultado, dão vantagem, por assim dizer. Dão vantagem, né? Dentro do que compensa estar em conformidade, compensa mesmo, porque no ambiente laboral assim, há mais, como nós falamos, produtividade, equilíbrio, uma situação entre os colegas ali de produzir e vestir a camiseta da empresa, né? E então a conformidade com a NR1 não é mais assim, vamos fazer, não vamos fazer, é obrigatório. É obrigatório, tem que fazer até o dia 25, quem não fez ainda, botar no PGR e já pensar como fazer dentro da minha empresa, do meu segmento, o mapeamento das minhas vulnerabilidades, do perfil do meu trabalhador, relacionadas ao ambiente laboral. A parte dele que ele vem de casa, a gente não tem como controlar. Sim, né? sim. Registrar isso e tratar através do plano de ação. Certo. Isso registrado já evita muita ação judicial e muita autuação do Ministério Público do Trabalho. Certo. Né? E que isso é para todas as empresas ou tem empresas que daqui a pouco vão ter uma certa flexibilidade nessa fiscalização? É para a empresa a partir de um funcionário ou é para empresas que tem CIPA? Qual que é a aplicabilidade efetiva dessa NR? A norma diz quem é obrigado a fazer PGR, porque é uma adequação ao PGR, uma inserção de riscos psicossociais e como vão ser tratados preventivamente dentro da empresa. Mas aqui vem a situação jurídica. Né? O furo é mais embaixo, como se diz. A empresa ela tem responsabilidade sobre a saúde física e mental de todo o ambiente laboral, independentemente do porte dela. Então, tendo a obrigação ou não de fazer o programa ali de gerenciamento de riscos, toda empresa deve fazer a conformidade com a NR1. Não vai estar daí dentro do PGR, porque ela não faz o PGR, ela é mínima. Mas ela pode ter ações, sim, entrevistas, questionários, e tratar disso com os colaboradores. Né? A obrigação é geral. Sim. Então, isso até é um dever, na verdade, constitucional, né? Que envolve todo o aspecto de saúde do trabalhador. Sim. Ou seja, eu tenho um funcionário ou funcionária, eu preciso ter, né, não só o mapeamento dos riscos psicossociais no PGR, mas também preciso acompanhar, através de entrevistas, como você diz, daqui a pouco documentar, monitorar que o colaborador está bem, para poder identificar que se aconteceu, não foi na minha empresa, é isso? Qual é a vantagem disso? Qual é a vantagem disso? Chegando uma ação judicial ou uma autuação do Ministério do Trabalho e Emprego, você tem registrado as suas ações, o que você mapeou através dessas entrevistas ou questionários, ou questionário, se for só um, é difícil, né, essa parte. Sim. E o que efetivamente você implementou dentro da empresa, que atitude você tomou? Uma atitude preventiva. Que pode ser, numa pequena empresa, até ata, e algum direcionamento para que ele faça algo em prol da sua saúde mental. Né? Então, e se você verificou algo grave, você vai tomar providências mais sérias com aquele que infringiu aquela norma, enfim, né? Sim. Que está infringindo. É aquela questão que a gente precisa ter documentado elementos que comprovem que, caso a pessoa venha a entrar em depressão, caso a pessoa venha
a apresentar uma síndrome do estresse, um transtorno de ansiedade generalizada, não foram os elementos do trabalho que levaram ela a essa condição. Foi um risco não, uma situação, um fator extralaboral, né? Que todo mundo tem. A gente está vulnerável em tudo. Atualmente, os riscos psicossociais, eles são múltiplos, né? Em todos os aspectos, de relacionamento, de família, de fragilidade, de novas gerações, conflito com tecnologia. Então, isso não está ao alcance do empresário. Mas no ambiente laboral, ele agora tem a obrigação de fiscalizar, monitorar, ele vai fazer um compliance ali. Ele vai fazer o mapeamento ou a investigação, vai fazer o plano de ação com base nas vulnerabilidades apresentadas e depois vai monitorar o desenvolvimento disso. Certo. E aí vem uma parte que eu gosto de falar, não faça recorte e cola. Não tem recorte e cola, tá? Porque as empresas são diferentes. Elas têm DNAs diferentes. Perfil de trabalhadores, um diferente do outro, conforme o segmento. Os riscos psicossociais, eles vão se diferenciar entre uma indústria, com a prestação de serviço, uma logística ali que fornece, que faz, tem motoristas contratados, faz a logística, né? Vejam as funções, como elas são múltiplas e diferenciadas. Então, como um recorte e cola, né? Ou um ChatGPT vai funcionar para ter uma conformidade. Não vai funcionar. Tem que fazer a análise da sua empresa. Da individualidade. Da mesma maneira que o ser humano é individual, uma empresa é composta por seres humanos, logo, ela também é individual e particular, né, nas suas demandas. Né? E ela sempre vai fazer conformidade, seja com a LGPD, seja com a lei que colocou ali também a proibição do assédio moral e sexual, né? Agora, a nova NR1, enfim, ela sempre vai ter que estar dentro desses diferenciais, adaptando ao seu segmento, né? E tendo um programa de compliance relacionado. E aí não tenha medo do que é compliance. Né? Se você é pequeno, o compliance é menor. Tem menos gente envolvida, tem menos processos envolvidos. Né? E se a empresa é grande, as grandes já entenderam que precisa ter compliance. Já tem na pauta, na mesa, que precisa ter compliance. E aí volta ao meu speaker, lá na minha fala, meu talk. Vale a pena. Sim, vale a pena. Compensa, né? Compensa. E esse é o grande desafio, né? Às vezes o pequeno já tem tanto pepino para resolver no dia a dia e agora tem mais isso. Mas é aquela situação da profilaxia, né? Digamos assim, é como se... Né, eu estou preparando algo aqui para não dar problema lá na frente. É como se eu estivesse fazendo uma manutenção do meu carro para que ele não dê problema lá na frente. Né? Exato. Tudo é compliance. Você olha para atravessar a rua, você vê se vai chover ou vai ficar frio, toma uma prevenção diferente em agasalho. Então, traz isso para a tua empresa em relação, claro, dei exemplos até infantis, mas isso trazendo para a empresa significa agir de forma preventiva e com segurança jurídica. E aí se assessorar dos profissionais que tenham essa capacidade. Sim. Né? Certo. Com relação à segurança jurídica, né? Aí entra a nossa justiça brasileira, aí, que muitas vezes é morosa, é confusa, né? E eu acho que esse é a grande necessidade de um profissional competente para minimizar os riscos assim, de uma interpretação diversa do interesse do próprio empresário, né? Na verdade, o programa de compliance bem colocado, seja na esfera trabalhista, seja LGPD, enfim, e tem o compliance financeiro também, né? A implementação, ou ambiental, a implementação do programa de compliance, como ela é preventiva, ela evita você chegar ao judiciário. Ela tira os argumentos das pessoas, seja colaborador ou outro, que quer fazer uma ação contra a tua empresa. E se fizer, você tem registrado o contrário. Né? Então, assim, seguindo a legislação, mesmo que em ciclos, né? Então, eu tenho que pegar pela legislação trabalhista para ser mais fácil. A gente analisa ali a Convenção Coletiva de Trabalho, a CLT, a jurisprudência relacionada e as vulnerabilidades da empresa.
Dentro disso, mapeado isso, o que se faz? A partir dali se faz um relatório e um plano de ação. E aí o empresário vai decidir o que é de maior risco. Para mim, eu vou solucionar no meu primeiro ciclo de mitigação. Sim. Mas também eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, eu vou deixar para o outro ciclo o que me dá menos probabilidade e menos impacto se acontecer. Então, isso, na verdade, afasta o judiciário da empresa, né? De uma forma completamente saudável, dando segurança. Entendi. E se houver ação judicial, tu tem documentado o teu passo a passo, de acordo com a tua empresa, com o teu segmento, das tuas regras de conformidade. Certo. Na tua experiência, assim, o que tu imagina aí para os próximos 6 meses, 12 meses, né, fazendo um exercício aqui de imaginação ativa, né, com relação a como é que as coisas estão agora e passando aí o dia 25 de maio, começa a fiscalização, o que você prevê aí para os próximos meses? Baseado em outras legislações que tem que seguir e que vão vindo, né? Mesmo com o tempo ali da empresa se adaptar, quando ela passa a entrar em vigor, ainda tem um aspecto pedagógico. Então, claro que já está liberado, digamos assim, autuação, multa, já, sabe, independe de uma segunda visita, que a gente chama. Contudo, isso principalmente com a LGPD, uma das primeiras atitudes da fiscalização é orientar. Orientar. Eu não tenho como fazer nesse exercício imaginativo que na NR1 vai ser exatamente assim. Sim, né? sim. Então, o melhor, o ideal é, claro, você fazer a conformidade e estar pronto para uma fiscalização que possa te autuar. Sim. Né? Mas, normalmente, tem aquele, mesmo depois da vacatio legis, que a gente chama, que é aquele período de adaptação que ainda não está em vigor. Já está escrita lá, né? Sim. Mas não está em vigor. O aspecto pedagógico normalmente vem antes, assim. Certo. Mas não dá para prometer, Sim, Douglas. sim. Tem que fazer tudo. O vacatio legis seria esse momento até o dia 25 de maio, ou é a partir do Isso, é tá. desde agosto do ano passado, quando ela foi editada pelo Ministério do Trabalho, a portaria que fez a alteração na NR1 até o dia 25 de maio. Sim. Aí parte já para estou em vigor. O que eu estou prevendo e você não faz, vai ser penalizado. Mesmo que não seja penalizado no sentido de daqui a pouco ter uma multa ou alguma coisa, o que eu fico imaginando é que, digamos que a pessoa vá lá e se afaste por depressão, ou daqui a pouco seja desligada e entre na justiça, o fato dessa NR estar em vigor dá subsídios para o advogado trabalhista dizer, olha só, eles não faziam nada. Eles não faziam nada. E mostre que tem documentos mapeando os riscos. Mostre, porque é a empresa que tem que provar. Sim, né? sim. Então, quero ver o teu PGR se ele está adaptado de acordo com a tua realidade. Sim. Né? E se foram tomadas medidas no teu plano de ação para prevenir que esse fator psicossocial ali causasse a doença no trabalhador. Certo. Né? Quais são essas ações que as empresas podem tomar para evitar dores de cabeça aí com a NR1? Aí vai depender muito do perfil, né? E isso vai depender também muito do apoio, penso eu, do apoio de profissionais de psicologia. Por quê? A primeira coisa que se tem ali, que eu chamo a atenção, porque a gente também faz a conformidade com a NR5, depois da lei que proibiu e que multa e que penaliza o assédio moral e sexual dentro da empresa, a primeira atitude é o respeito e não só, isso é uma opinião minha, não treinar só os gestores, os líderes de setores, para eles serem os leões, os melhores com a maior produtividade. Treinar eles, não estou chegando aí no trabalho, vou treiná-los para o respeito, para a diferença entre o que é exigir o cumprimento de metas com respeito e sem respeito. Porque você vai exigir o cumprimento de metas e isso é natural, senão a empresa não sobrevive. Mas com respeito ou sem respeito. Sim. Com assédio ou sem assédio. Provocando um burnout
ou não provocando. Então, essas situações de treinamento são indispensáveis, né? E que medidas poderiam ser tomadas? A depender da empresa, seriam medidas assim, a ginástica laboral, né? Que tira não só no aspecto físico, mas que naquele momento esclarece, né? Deixa o trabalhador mais à vontade, é um momento diferente. Orientar o trabalhador também para a vida dele, para cuidar da sua vida pessoal, para comer bem, aquela coisa simples que funciona. E aí tu pode fazer uma cartilha, tu pode fazer uma pequena palestra. Vamos falar sobre saúde mental. Né? Eu também quero você saudável. E tudo isso sempre com uma assinatura dizendo eu participei da palestra, eu recebi a cartilha, né? Tudo isso. Exato. E aí ele leva isso para casa também. Nós trabalhamos muito em relação à parte física de treinamento, de dizer assim, teu filho, tua esposa quer que você volte fisicamente intacto para casa. Então, por favor, use o EPI, que é uma dificuldade às vezes, né? E na saúde mental as dicas são de início as medidas, né, para que ele venha para a empresa, que ele se alimentou, que ele dormiu melhor, que ele teve um final de semana, que ele se distraiu, que ele tem um círculo de amizade. Isso você pode usar da ação educativa através de cartilhas ou de pequenas palestras registradas, né? E dentro da empresa, aí, a depender de cada situação. Porque como a empresa vai mapear as vulnerabilidades relacionadas a isso, ela vai verificar, mas aqui eu tenho uma situação, inclusive já está no canal de denúncias, de assédio moral. E eu vou investigar mais e vou ver se esse gestor está fazendo ou não o assédio moral. Ou o trabalhador também comete assédio moral, né? Isso que eu ia te perguntar, colocar o apelido no colega pode ser interpretado como assédio moral? Pode ser. Agora, tem que distinguir. Sabe o que eu acho muito importante? A gente não cair nos mimimi, né? A gente não pode cair e deixar todo mundo mega sensível para tudo. E aí o treinamento em relação a assédio, que aí veio da NR5, e aí fazer uma política e o canal de denúncias também, esse treinamento envolve o que é assédio moral e sexual e o que não é. Porque o assédio ele tem que ser, assim, en passant, falando rapidinho, é um ato contínuo que leva ao trabalhador se sentir indigno, constrangido e até a adoecer. Né? Mas o que não é assédio moral? Te dar uma advertência quando você descumpre o regulamento da empresa, né? Te dar, sim, falta injustificada quando você não traz as justificativas legais previstas. Isso não é assédio. Ou seja, exigir o teu regulamento interno do trabalhador não é assédio, sempre de forma respeitosa. Dizer o que é e o que não é. Para os gestores. E quando se verificar uma situação de assédio cometido, por exemplo, por um trabalhador, tomar as medidas em relação àquele trabalhador. Se é uma causa comprovada que leve à demissão por justa causa, já é ali, né? Ou a demissão. É interessante falar dos mimimis aí, porque muitas coisas às vezes são, mas isso é só uma brincadeira, é só uma brincadeira. E no meu entendimento, né, até quero checar contigo se é mais ou menos por aí, mas até onde eu entendo, a brincadeira é algo que a gente convida o outro para brincar e ele aceita ou não. Exato. Então, a partir do momento que eu, daqui a pouco, fiz uma brincadeira e a pessoa não gostou, a pessoa não aceitou, já não é mais brincadeira, aí se torna um assédio. Se torna assédio desde que contínuo. E o assédio, ele tem dentro dele uma situação assim, ó, de um dolozinho, sabe? Aquela vontade de machucar. Ou é aquele perfil daquele gestor ou daquele empregado que, mesmo vendo o outro colega de equipe se indignar com uma piada ou ele desfez de alguma característica física ou não deu valor à diversidade, não está respeitando a diversidade, verificar até que ponto isso se repetiu e levou a uma situação que configure o assédio. Tanto em relação aos gestores quanto aos trabalhadores. E a gente separa esse povo. A gente separa o treinamento de assédio moral e sexual. Gestores aqui, num momento, faz treinamento.
trabalhadores outros trabalhadores em outro momento, porque a comunicação é diferente. Sim. E daí a gente coloca sim essa parte, porque a piada ela é legal se o outro também ri. Sim. Se não, se você percebeu que o outro não riu e o outro ficou chateado, não faz de novo. Começa a se tornar maldade, né? Começa a se tornar maldade. Aquele dolinho que eu falei que tem atrás do assédio, aquilo lá que vai, tu percebe que tu tá fazendo errado e tu não para. Sim. E continua. É claro que um estresse eventual, de repente hoje eu ergui a voz com o Douglas ali, né? Não é considerado assédio, é um ato de desrespeito e pode ser considerado uma certa violência no ambiente de trabalho que também não deve ser feita, mas não é assédio. E a gente tem que cuidar muito o que é e o que não é assédio. Principalmente o sexual, que é crime, né? Sim. Não, e é por isso que quando a gente vê essas normas entrando em vigor, a gente se assusta, meu Deus, mais uma coisa para eu... Mas no final das contas é simplesmente ajudar as pessoas a nomearem o que está acontecendo. Né? Então isso não é extremamente importante até para o moral da equipe, né? E para evitar essas reclamatórias trabalhistas, né? Exato. Então, ali que está o compliance, o cumprir com a normatização e com as normas da empresa. As empresas têm poder de autorregulação e não fazem isso. A maioria já está fazendo autorregulação. Como é a minha missão, visão e valores? Como eu trato o funcionário que traz atestados fakes ou não justifica as faltas, o que se atrasa todos os dias, o que comete assédio moral e sexual, como eu trato as dores da minha empresa no meu regimento interno. É a autorregulação. Então, a gente tem que entender assim, que faz bem para a empresa, porque ela se olha e ela diz assim, aqui eu vou mexer. Sim. Mesmo que não seja no primeiro ciclo, vai ser no segundo ciclo, daqui 6 meses, daqui 1 ano, mas eu vou mexer. Sim. E isso vai ser bom para a empresa. E é. Sim. E aí entra essa complementariedade, né? De psicólogo, advogado, engenheiro, técnico de segurança do trabalho. Porque eu te ouvindo assim, eu fico pensando, a maioria das pessoas não gosta de olhar para aquilo que não tá bom, para aquilo que tá errado, né? Às vezes a gente quer jogar a sujeira para baixo do tapete e essa é uma regra que aparece agora para dizer assim, não dá mais para jogar para baixo do tapete agora, né? Já deu, tá na hora de começar a olhar para isso, né? Olhar para isso, mas olhar para isso com responsabilidade, nem para achar tudo frescura e não atender a vítima, né? Que ela realmente ficou doente no ambiente de trabalho e nem deixar de fazer, né? Ou exigir demasiadamente fora das forças das próprias equipes. Então, de qualquer forma, é ajustar. É olhar para a tua empresa e verificar o que vai fazer aqui, nesse momento, nessa conformidade, para ela melhorar. E compensa. Compensa. Vale a pena, né? Vale a pena. Queria te fazer uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados, que é, qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na tua vida? O melhor conselho que eu já recebi na minha vida, ele não veio falado, ele veio visto. E eu também botei isso no TEDx. Uma das regras de cumprir compromisso e você ter isso dentro de você é pagar as tuas contas em dia. Né? Isso eu botei lá também. Sim. Né? Que isso você ganha crédito, você ganha relevância, você tem as portas abertas dentro da confiança dos negócios, você cumpre com as suas dívidas, sejam dívidas de promessas que você tenha que realizar, compromissos, ou pagamento mesmo, os pagamentos que você efetiva, que você, dentro dos negócios, né, que você tem que cumprir. Então, isso me veio lá do meu pai ainda, né? Sim. E ele me mostrou, durante os anos todos em que eu cresci ali, que primeira coisa, paga as contas. Aí, se sobrar dinheiro, sobrou. Se não sobrar, a gente trabalha e tem crédito. Sim. É muito interessante esse conselho, porque ele trata muito da questão da responsabilidade. Né? Ou seja, eu fiz uma promessa... porque às vezes o que as pessoas não entendem do dinheiro é que o dinheiro ele é um papel, mas ele é um símbolo. Ele simboliza
né, um acordo que duas pessoas fizeram. Então, se a gente fez um acordo por um determinado valor, né, e eu não honro esse acordo, aquilo que você falava lá no começo, que é a base de tudo, que a confiança começa a se erodir, né? Exato. E aí não tem mais um segundo negócio, né? Isso realmente passa do dinheiro. O dinheiro é só uma ferramenta que a gente usa para tudo, né? Mas responsabilidade, compromisso, cultura pessoal, a inteligência emocional, que está tão fragilizada, sem cair no mimimi ou naquela frescura de que tudo é muito violento em relação ao que se fala para um jovem que está trabalhando na empresa, ou para um adulto, e ele não consegue entender que ele precisa cumprir com as suas responsabilidades, simplesmente, que aquilo não é uma cobrança excessiva. Então, os compromissos, esse foi o símbolo também que eu levei lá para o... Que legal. Pro talk. Que é interessante, né, essa questão do compromisso, né, desse comprometimento. Eu sempre gosto de falar que compromisso é como se fosse assim, com promessa. Eu fiz uma promessa, então eu tenho que honrar essa promessa, né? E porque no final das contas tudo acaba na confiança, né? Como você bem disse. É o pilar, né? É o pilar. Sem isso não existe desenvolvimento nenhum. E aí lá na minha fala eu coloquei os 10 países mais ricos do mundo que têm o melhor saneamento, educação, saúde, confiança institucional e confiança nos negócios. Cara, confiança em fazer negócio com alguém. Vamos resgatar essa cultura, né? Sim, é importante. É muito importante. Desde a elaboração do contrato. Agora eu botei minha parte jurídica aqui. Sim. Mas, enfim. E os países mais pobres, aqueles que ferem a confiança e envolvidos em corrupção, enfim, os mais pobres, se você fizer um enlace ali, né, justamente são os que não têm transparência, têm corrupção, e aí não tem saneamento, educação, não tem nada, porque não tem confiança. Sim. Tem os espertos. A confiança está erodida em todas as bases da sociedade, por isso que parece que não tem dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo, né? Exato. Muito bem, estamos nos encaminhando para o final. Alguma pergunta? Não? Tá tranquilo? Então, doutora Gilce, agradeço muito pela tua gentileza em aceitar o convite, né, de última hora, assim, né? Fico feliz por você ter vindo. Se as pessoas quiserem saber mais sobre o seu trabalho, onde é que elas te encontram, rede social... eu tenho tenho o Instagram, né, do escritório. O Face deu uma abandonada que a gente não consegue mais controlar. No próprio Instagram tem ali Gilce Lerner, advogada, né? Tem o endereço, tem os dados, tem telefone. Então, estamos ali para assessorar. Quem precisar pode entrar em contato, então. Pode. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado. E... né, tantos assuntos que a gente poderia falar, acabamos focando um pouco mais na NR1, fica em aberto para um próximo convite. Para um próximo. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Obrigado por terem acompanhado a minha conversa com a doutora Gilce Lerner aqui no podcast Gestão Ilimitada. Eu espero que vocês tenham apreciado os importantes insights sobre compliance, honestidade e a valorização da saúde mental no ambiente empresarial. Eu encerro com uma reflexão inspiradora do renomado autor Stephen Covey. Confiança é a cola da vida, é o ingrediente essencial em uma comunicação eficaz e o princípio fundamental que sustenta todos os relacionamentos. Um abraço e até o próximo episódio.